Boa noite. Boa noite. Mais uma vez vamos começar um estudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade. E eu trouxe para a nossa reflexão da noite o tema Causas Anteriores das Aflições. E eu acho esse tema especialmente interessante porque, ao contrário do que outros temas possam parecer, esse tema ele é de suma importância para os dois lados da vida que estão aqui nessa casa hoje. Tem temas como, por exemplo, as dificuldades materiais, que podem parecer mais pertinentes para quem está encarnado e talvez não tão pertinente para os irmãos que já estão desencarnados. Mas todos nós, dos dois lados da vida, temos ainda as nossas aflições. E a gente tem a certeza absoluta que esse salão hoje, além dos irmãos e irmãs encarnados aqui presentes, também tem inúmeros irmãos desencarnados. Então vamos começar o estudo com uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 6. Diz assim: aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. E essa frase, ela é destacada assim no começo logo do estudo, porque tem aquelas situações que a gente sabe que às vezes a gente, nas nossas dificuldades do dia a dia, a gente está com a mente cansada, então já depois de uns 10 minutos a gente já não está mais com tanta concentração para ficar ouvindo. E a gente continua aqui recebendo as benesses dos irmãos desencarnados, de Maria, Nossa Mãe Santíssima, recebendo toda essa energia positiva que vem do mais alto. Mas as palavras, às vezes, a gente já não consegue mais se concentrar tanto. Então, se a gente conseguir, desse estudo da noite, apenas a gente lembrar que, quando a gente estiver em sofrimento, a gente pode dizer para Deus: perdoa-me, porque eu pequei, a gente já vai ter aprendido boa parte do que é necessário. Porque, afinal de contas, o reconhecimento do erro é o primeiro passo para a superação das consequências dele. É praticamente impossível um aluno de um colégio que tirou nota ruim durante o bimestre, se ele não reconhecer os motivos que levaram ele para tirar essa nota ruim, vai ser muito difícil ele conseguir tirar notas boas no próximo bimestre. Então, tal qual a gente vive na Terra, que é uma escola. Então, essa comparação é bastante interessante. Então, reconheçamos que erramos e pedimos perdão a Deus. Então, o início do estudo em si, eu quero logo começar colocando uma coisa que é provavelmente a coisa que nos diferencia mais dos nossos irmãos cristãos de outras denominações, que é a justiça divina e as existências sucessivas. A nossa crença na reencarnação provavelmente é o que nos diferencia mais, porque das doutrinas cristãs, pouquíssimas entendem a existência de sucessivas encarnações. Vamos lá. Quando observamos os sofrimentos humanos, frequentemente nos deparamos com situações que parecem incompatíveis com a justiça e a bondade de Deus. Crianças que nascem em extrema dificuldade, desastres naturais que se abatem indistintamente sobre milhares de pessoas. Pessoas virtuosas submetidas a duras provas e indivíduos moralmente inferiores que desfrutam de prosperidade aparente constituem questões que desafiam a compreensão humana.
o Espiritismo esclarece tais aparentes desigualdades pela lei de reencarnação e pela pluralidade das existências. Ou seja, é difícil encontrar alguma explicação que afirme que Deus é justo e bom e que crianças nasçam sem ter feito nada nessa vida que justifique isso, com imperfeições físicas. O que, além da reencarnação, consegue justificar essas duas coisas, que são fatos, que a gente não pode negar? Se a gente olhar apenas com a visão de que só existe uma única existência, a gente tem que enquadrar isso como um mistério, porque não há justificativa. Ou Deus não é justo para punir aquela criança que nada fez com uma deficiência que ela vai carregar por toda a vida, ao passo que outra criança, na mesma maternidade, nasceu também sem ter nada feito de ruim nem de bom e com a saúde perfeita. Então, o Espiritismo explica que nessas situações, se a causa se a consequência não está nessa vida, a consequência só pode estar, se a origem dessa causa não está nessa vida, só pode estar numa vida pretérita. Então, justificando assim a nossa crença em múltiplas existências, em múltiplas vidas, em reencarnação. Segundo a doutrina espírita, a existência corporal representa apenas um episódio da vida imortal do espírito. Assim, muitos dos sofrimentos atuais não encontram sua origem na presente existência, mas em experiências anteriores, em existências anteriores, nas quais foram geradas causas que produzem efeitos inevitáveis sob a lei divina de causa e consequência, ou de causa e efeito. Então, o que a gente falou. Antigamente, era até difundida a ideia de que aquela criança que nasceu com aquela dificuldade era oriunda do erro dos pais, do pecado dos pais. Mas, ora, se a gente aceitar isso como possível, eu acho que não dá para conciliar isso com um Deus bom, justo e misericordioso. Afinal de contas, nós, que somos criaturas imperfeitas, achamos justo punir o filho pelo erro dos pais? A mim não parece justo. Será que para Deus, que é todo justiça, toda bondade, toda perfeição, ele faria dessa forma? Puniria os filhos pelos pecados do pai? Eu não consigo entender dessa forma. A cada falta corresponde uma consequência, muitas vezes vista como punição. Não há uma única infração à lei de Deus que fique sem a correspondente consequência. Ou seja, é muito comum, eu até ouvia bastante quando eu era pequeno, aquela frase, né, que Deus castiga. E isso a gente tem que tomar cuidado para bem entender, porque nós, humanos ainda imperfeitos, castigamos muitas vezes a pena para aliviar a nossa raiva, o nosso rancor, a nossa contrariedade. E a gente muitas vezes tem o péssimo costume de atribuir a Deus as nossas características. Deus não é humano, Deus é a perfeição. Então, se Deus permite que algo de ruim aconteça, algo que aparentemente é simplesmente uma punição, é porque certamente há de ter um proveito nessa coisa, nessa consequência. Aí no Céu e Inferno, na parte 1ª, capítulo 6, item 9, nos diz o seguinte:
Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau, que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo do progresso. Ou seja, aqui os espíritos superiores nos deixam bem claro que não existem dois pesos e duas medidas. Da mesma forma que toda ação má, ruim, tem consequências tristes, consequências difíceis, cada ação boa tem uma consequência feliz. Então, fica sobre nossa total responsabilidade que tipo de consequência nós queremos na nossa vida. Nós queremos consequências tristes ou consequências felizes? Eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos aqui porque queremos coisas felizes, coisas boas. Afinal de contas, tem muitos outros lugares no nosso planeta que teoricamente são mais divertidos, mas nós estamos aqui estudando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para que nós tenhamos a felicidade eterna, não a felicidade temporal, a felicidade efêmera que o planeta Terra ainda nos oferece de forma tão fácil. Essa consequência, também entendida muitas vezes como punição, entretanto, não deve ser entendida como um castigo arbitrário. A consequência da falta decorre naturalmente das próprias leis morais que regem o universo. Deus não condena por vingança, ele educa por meio da experiência. Ou seja, aquilo que a gente acabou de falar. Nós, muitas vezes ainda, infelizmente, quando a gente tenta educar nossos filhos, a nós mesmos, a pessoas próximas, a gente nem sempre é levado pelos sentimentos mais puros. Às vezes a gente deixa se levar pelaquela raiva. Dizem, né, tem um amigo que diz que ele fica com a cara vermelha. Quando ele fica nervoso, e ele fica mesmo. Ele é meio branquelo assim, ele fica nervoso, a gente logo vê que ele fica com a cara vermelha. Aí a gente, eu e meus outros amigos, que não valemos muita coisa, a gente fica provocando ele só para ver ele ficar com a cara vermelha. A gente fala, fica calmo, cara, você está com a cara vermelha. Então é isso. Muitas vezes a gente, levado por esse sangue que ferve, a gente não aplica a consequência adequada com o sentido do ensinamento, mas simplesmente como uma forma de descontar essa nossa raiva, essa nossa contrariedade. Mas Deus, não. Deus só permite consequências infelizes quando é para o nosso aprendizado, para que a gente tenha um entendimento das suas leis perfeitas e a gente não cometa mais aquele erro que gerou essa consequência. Porque, afinal de contas, a gente sabe muito bem que qualquer pessoa com o mínimo de sanidade mental, se colocar o dedo na tomada uma vez, vai levar o choque. Não vai colocar a segunda. Então, assim também age Deus. Se ele vê que a gente está fazendo uma coisa errada, tendo consciência que nós estamos infringindo as leis magnânimas dele, ele vai deixar a gente fazer e vai deixar a gente sofrer as consequências naturais desse erro, para que a gente aprenda que se eu fizer determinada coisa que vai contra as suas divinas leis, eu vou sofrer aquela determinada consequência e eu não quero a consequência. Então eu deixo de fazer aquele ato equivocado. Eu separei agora um item aqui para a gente conversar que eu acho muito interessante. A pena está na própria imperfeição. Um dos ensinos mais importantes de O Céu e o Inferno é que as penas futuras não constituem suplícios materiais eternos. O sofrimento espiritual nasce da própria condição moral do espírito.
Kardec resume que a punição é a consequência natural derivada da falta cometida. Ou seja, o Espiritismo deixa bem claro para a gente, em uma das suas mensagens mais consoladoras, é que não existe sofrimento eterno. O sofrimento pode durar muito tempo, mas ele vai durar tanto tempo quanto dura a nossa rebeldia. Uma vez que a gente compreende, admite o nosso erro e, como está no começo da palestra, a gente comentou, ora para Deus pedindo perdão porque entendemos que erramos, ali começa o fim do sofrimento. O sofrimento vai acabar de instantâneo com o nosso reconhecimento do erro? Não. Nós vamos ver que tem outros dois quesitos importantíssimos para que a gente supere de uma vez por todas esse sofrimento. Mas eu não vou adiantar até chegar na hora adequada para a gente conversar sobre esses outros dois quesitos. Então, ainda no livro O Céu e o Inferno, na parte 1ª, capítulo 7, item 16, Kardec nos traz o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Vamos lá, vamos recapitular aqui um pouquinho esse item, porque tem muitas coisas interessantes em tão poucas palavras. Primeiro aqui, Kardec nos traz que o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. Ou seja, não dá para chegar no segundo passo, que é a expiação, sem antes passar pelo arrependimento. Não dá para chegar na reparação sem antes passar pelo arrependimento. Então a gente precisa primeiro se arrepender para que o sofrimento seja uma expiação. É importante a gente separar aqui que nem todo sofrimento é uma expiação. Enquanto a gente não entende que errou e não se arrepende do erro, o sofrimento é só o sofrimento, porque a gente não está disposto a aceitar aquele sofrimento como um aprendizado. Então, uma vez que a gente se arrepende, aquele sofrimento ele já nos é mais leve. A gente já consegue conviver melhor com aquele sofrimento, porque a gente já entendeu que a causa dele foi os nossos próprios erros. Então já não tem mais a revolta que tem muitas vezes quando a pessoa acha que aquele sofrimento é uma injustiça. Aí sim, com o arrependimento e a expiação, vem a necessidade automática da reparação. Isso é muito interessante, que em muitos livros, principalmente de André Luiz, ele nos conta que o espírito sinceramente arrependido, ele pede pela oportunidade de reparação. Quando a gente percebe que a gente prejudicou uma outra pessoa e a gente está sinceramente arrependido, a gente não quer pura e simplesmente deixar aquilo para trás. A gente quer uma oportunidade de conseguir ajudar aquela pessoa que nós prejudicamos. Ou, pelo menos, ajudar alguma pessoa que esteja numa situação semelhante à dela. Porque muitas vezes é bem verdade que o ofensor está num nível ainda de evolução muito abaixo do ofendido. Então o ofendido nem precisa que o ofensor lhe ajude, porque ele já está em outro patamar. Mas aquele que ofendeu sente a necessidade de retribuir a lei de Deus, aquele mal que ele fez. Então, com o arrependimento, a expiação e a reparação. Quando a gente completa esse ciclo,
aí sim a gente superou aquela dificuldade que gerou aquele sofrimento. Aí sim nós estamos aptos para continuar o nosso caminho evolutivo sem nenhum peso no coração. Infelizmente, provavelmente ainda estamos bem longe dessa situação, mas estamos compreendendo a necessidade dessa evolução, de nós nos impormos esses 3 passos, porque infelizmente todos nós ainda erramos. E muitas vezes a gente não observa que o erro não implica só em errar contra outra pessoa. Muitas vezes nós cometemos erros que prejudicam única e exclusivamente a nós. E por isso ele deixa de ser um erro que merece, que precisa passar por esses 3 passos? Não. A gente precisa reconhecer que os nossos atos também nos prejudicam e que nós devemos fazer esse ciclo de evolutivo, de autoanálise, de reconhecimento das nossas imperfeições, para que a gente possa continuar em nosso caminho, em nossa marcha incessante, em direção ao nosso Pai Eterno. Continuando, dessa forma, o orgulho produz humilhações regeneradoras. O egoísmo gera isolamento. A dureza de coração conduz o espírito a experimentar situações que lhe desenvolvam a sensibilidade moral. Ou seja, aqui a gente está querendo dizer o seguinte, eu não vou colocar o dedo na tomada e sentir frio. Se eu for colocar o dedo na tomada, eu vou sentir um choque. Se eu colocar o dedo no fogo, eu vou sentir o calor. Então, a consequência natural das nossas faltas é relativa sempre à falta cometida. Não é algo aleatório. Se a minha falta tem relação com o orgulho, então Deus vai colocar no meu caminho para me ensinar a simplicidade e a humildade, situações em que eu me sentirei humilhado, mas que se eu bem aceitar essa situação, vai ser, de alguma forma, regeneradora para o meu espírito, me aproximando de Deus. As aflições terrenas funcionam como instrumentos educativos destinados ao aperfeiçoamento espiritual. Sob essa ótica, o sofrimento deixa de ser um absurdo e passa a ter finalidade elevada. Ou seja, muitas coisas acontecem e eu vejo pessoas dizendo, questionando a existência de Deus, perguntando, cadê seu Deus quando algo de ruim acontece? Porque eles parecem entender ou querer dizer que a pessoa que sinceramente ama a Deus e a pessoa que sinceramente busca ser uma pessoa melhor, seguindo os ensinamentos do Evangelho, está livre de todo e qualquer dificuldade. Não, gente, não é isso ainda. Nós ainda estamos num nível evolutivo onde nós ainda temos muitas coisas a reparar. Então, nós temos que nos dar por muito satisfeitos se a gente não adquirir mais dívidas. Vamos nos esforçar o máximo para que a gente não cometa novos erros e adquiramos novas dívidas perante a justiça divina. E aceitemos de bom grado, como a gente comenta aqui várias vezes, que Paulo diz, a tudo dai graça, não é isso? Então, se uma dificuldade nos cruzar o caminho, por mais esquisito que pareça, dai-nos graça. Deus, obrigado por essa dificuldade, eu espero que o Senhor me dê a força para que eu consiga superá-la com bom ânimo e com resignação. Estou falando para ficarmos felizes com os infortúnios? Também não precisamos chegar a tanto, né? Mas a resignação consciente, baseado na fé absoluta de que Deus nos ama e que Ele é justo, nos ajuda a passar por essas dificuldades sem revoltas. Afinal de contas, essas dificuldades, comparativamente, são como remédios para a nossa alma.
As nossas imperfeições são como doenças, são como machucados. E essas dificuldades que Deus põe em nosso caminho, sempre com uma finalidade útil, são os remédios que temos à nossa disposição. Continuando, vamos falar agora sobre o sofrimento como processo de regeneração. Isso aqui é muito engraçado, pelo menos eu acho, porque eu já ouvi, já li várias vezes dizendo que os espíritas gostam de sofrer. Não gostamos de sofrer. Nós entendemos o objetivo do sofrimento e tentamos passar por eles com dignidade para que eles se encerrem o mais rápido possível. Afinal de contas, a revolta contra Deus só vai prorrogar esse sofrimento. Mas vamos lá, o sofrimento como processo de regeneração. Ao examinar as penas futuras, Kardec demonstra que o arrependimento sincero, a expiação e a reparação constituem etapas inevitáveis do progresso espiritual. Mais uma vez, arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. Nós já conversamos sobre isso e é importantíssimo, gente. Eu acho que a gente precisa sair daqui essa noite, se é para refletir sobre alguma coisa, que seja sobre esses 3 passos, para que a gente deixe para trás determinada imperfeição: o arrependimento, a expiação e a reparação. Não adianta a gente se arrepender, a gente sofrer e querer deixar para trás, sem que a gente busque alguma forma de compensar a justiça divina pelo mal que a gente causou. Não compensar a Deus, que é uma coisa diferente. Deus está imensamente, incomensuravelmente acima dessas coisas, mas a lei cobra cada centavo que nós infringirmos ela. No céu e inferno, mais uma vez, na parte 1ª, capítulo 7, item 16, as dores da vida frequentemente favorecem esse despertar moral. Muitos espíritos, após longos períodos de rebeldia, somente compreendem suas necessidades de transformação quando confrontados pelas consequências de suas próprias escolhas. Gente, isso é para tudo na nossa vida, infelizmente ainda. É raro que a gente perceba um erro que a gente comete sem a gente observar o resultado dele. E, infelizmente, a gente já conversou aqui que se a gente fez algo de negativo, o resultado vai ser negativo. E, geralmente, a gente tem o primeiro impulso, diria eu, de rebeldia. Felizmente, após esse primeiro impulso de rebeldia, a gente já para, respira, olha para o lado, fala, isso é a colheita do que eu plantei. Se agora essa situação desagradável me advém, é porque foi o que eu plantei há uma semana atrás, um dia atrás, 1 hora atrás, não sei. Mas todo plantio tem a sua época de colheita. E não adianta querer plantar melancia e colher mamão. Seria uma rebeldia sem sentido. Porque não tem como colher algo diferente do que plantou. Por isso, as provações não representam abandono divino, mas oportunidade de crescimento. São remédios da alma, embora por vezes amargos. É claro, né? Tem até aquela frase que eu acho extremamente verdadeira, que diz que se o remédio for gostoso, ele não é remédio. Só funciona se for ruim. As aflições não são fatalidades. Importante destacar que a reencarnação não conduz ao fatalismo. As dificuldades herdadas do passado não anulam o livre-arbítrio do presente. O que eu quero dizer com isso? O que a gente deve entender com essa frase? Então eu cometi erros nas minhas existências passadas, então eu com certeza vou sofrer aqui? Não é exatamente assim que funciona. Vai haver as consequências,
Mas, uma vez que eu entendi já o erro que eu cometi, me arrependi sinceramente, em vez de um sofrimento grande, eu vou sofrer só o necessário até eu entender que eu preciso fazer a reparação para poder deixar para trás essa imperfeição. Então pode ser que no planejamento da minha existência tivesse sido planejado que eu passaria 20 anos com determinado sofrimento. Isso é irreversível? Ou seja, isso é fatalismo? Não. Pode ser que, pelas minhas boas ações, pela minha humildade, pelo meu reconhecimento da superioridade, do amor de Deus, esses 20 anos se tornem 20 dias? Pode ser. Que pai amoroso quer ver um filho ou uma filha sofrendo sem necessidade? Que pai que vai levar o filho para tomar uma vacina, que vai proteger ele, mas vai ficar dando picadas desnecessárias? A agulhada, é só a vez necessária. Se uma vez basta para tomar aquela vacina, nenhum pai vai ficar dando 5, 10 agulhadas no filho. Nenhuma mãe vai permitir que isso aconteça dentro do padrão razoável que a gente espera, né, de pai e mãe. Então Deus também é da mesma forma. Se Ele permite que o sofrimento venha até nós, é só pelo tempo em que a gente precisa para compreender o nosso erro e curar essa nossa ferida espiritual. Ou seja, as dificuldades que nos advêm são diferentes de impossibilidades. A gente não precisa imaginar, por exemplo, que uma criança que nasceu com determinada dificuldade física e que estava programada para passar por N dificuldades decorrentes dessa malformação, que ela vai passar por essas dificuldades. Se ela conseguir com superação, com esforço, com humildade, situações benéficas na sua vida, é possível. Porque Deus não quer o nosso sofrimento, Ele quer a nossa correção. E por que Deus quer a nossa correção? Porque Ele se importa tanto assim. Eu não estou no pensamento de Deus, obviamente. Não posso assinar pelo que Ele pensa. Mas eu imagino que por quê? Como todo pai e toda mãe gosta dos filhos por perto. A gente estava até conversando isso antes da palestra, antes de começar a reunião. Então Deus nos quer perto dele. E para nós nos aproximarmos de Deus, nós precisamos tirar as nossas imperfeições. Não que Deus esteja se afastando de nós, Ele está perto de nós. Nós, muitas vezes, não estamos perto dele. Pode parecer um pouco antagônico, mas não. Deus está o tempo inteiro próximo de nós. Da mesma forma que Jesus está o tempo inteiro de braços abertos para nós. Só precisa que nós abracemos Ele. Só precisa que nós nos aproximemos de Deus. O espírito reencarnado recebe oportunidades constantes de modificar o seu futuro por meio do bem que realiza. Ou seja, o que a gente acabou de conversar. Não tem nenhuma programação espiritual que seja irreversível. Dependendo do bem executado por aquele espírito durante a sua encarnação, qualquer dificuldade que tenha em seu caminho pode ser, no mínimo, suavizada. Quem sabe até retirada. A cada ato de amor, renúncia ou caridade, novas causas são geradas, produzindo efeitos felizes em sua caminhada evolutiva. Ou seja, da mesma forma que erros têm efeitos tristes, acertos têm efeitos felizes. E não tem aquela frase também que todos nós provavelmente já ouvimos, que o amor cobre uma multidão de pecados? Então eu gosto muito de entender que por mais imperfeições que eu tenha, por mais débitos que eu tenha perante a justiça divina, as boas ações que eu conseguir fazer já me diminuem bastante a necessidade do sofrimento. Não a necessidade da reparação, mas a necessidade do sofrimento. Em O Céu e o Inferno, há diversos depoimentos de espíritos felizes
e sofredores, demonstrando que ninguém está eternamente preso ao erro. Todos possuem possibilidade de renovação. Todos nós, gente, sem exceção nenhuma. Desde aquele que está numa existência mais mergulhada em erro, ele tem também a possibilidade de renovação. Eu, infelizmente, por muito tempo, via com descrença os nossos irmãos evangélicos que tantas vezes iam em penitenciárias fazer a evangelização daqueles irmãos que estavam lá encarcerados. Eu, na minha infância e na minha adolescência, achava que não, isso aí é desperdício de tempo. Hoje eu entendo que se eles vão lá, tem 1000 pessoas, e eles conseguirem resgatar uma, todas as horas que eles gastaram, que eles ocuparam-se nessa tarefa, terá valido muito a pena. Então, na nossa existência, a gente vai depurando o nosso entendimento. E isso também faz parte da nossa evolução. Está acabando o tempo. A misericórdia divina nas penas futuras. Uma das contribuições mais consoladoras de O Céu e o Inferno é a negação das penas eternas. Deus, sendo infinitamente justo e bom, não poderia impor castigos sem fim a criaturas imperfeitas e ignorantes. O que nós queremos dizer com isso? Nós, que somos pais e mães imperfeitos, quem de nós vai deixar um filho, uma filha nossa, no sofrimento eterno? Eu não teria coragem de fazer isso, e eu sou completamente imperfeito. Eu tenho um amor muito menos poderoso do que o amor de Deus. Se eu, na minha imperfeição e na minha dificuldade de amar ainda, não seria capaz de deixar meu filho no sofrimento eterno, Deus, que é amor, que é perfeição, que é o amor, mas é o amor de uma forma que a gente não consegue compreender ainda. A gente não compreende o amor de Deus. Ele ia deixar um dos seus filhos, uma das suas filhas, no sofrimento eterno? Não me parece possível. A duração da punição está subordinada ao melhoramento do espírito. Está no Céu e Inferno, no capítulo 6, isso. Ou seja, a gente já conversou. Só vai continuar sofrendo enquanto tiver rebeldia, enquanto não admitir o erro, enquanto não fizer a compensação da justiça daquele erro cometido. E para finalizar, assim, não existe condenação perpétua. Enquanto houver arrependimento, esforço e reparação, haverá sempre possibilidade de progresso e encerramento das consequências infelizes. Então, gente, é muito importante, mais uma vez, arrependimento, aqui a gente chamou de esforço, mas é a expiação e a reparação. Uma vez que a gente completou esse ciclo, todo esse sofrimento sai das nossas mentes e das nossas costas. As penas futuras são corretivas e educativas, nunca vingativas. O objetivo é conduzir todos os espíritos à perfeição para a qual foram criados. Todos nós, invariavelmente, fomos criados para a perfeição. E todos nós, invariavelmente, vamos alcançar a perfeição. A única diferença é que, a depender das nossas escolhas boas ou más, esse caminho será mais longo ou mais curto, será mais doloroso ou mais suave, dependendo exclusivamente das nossas escolhas. Então, como conclusão, as aflições atuais podem ter origem em erros desta ou de outra existência passada. Entretanto, nenhuma dor é inútil perante a justiça divina. Tudo possui finalidade educativa e regeneradora. A reencarnação explica as aparentes desigualdades humanas. A lei de causa e efeito esclarece os sofrimentos imerecidos em aparência, porque, na verdade, eles são merecidos, eles são consequência de algum erro. E a imortalidade da alma revela que as compensações prometidas por Jesus
ultrapassam os limites da existência corporal. Diante das provas da vida, o espírito é convidado a substituir a revolta pela reflexão, o desespero pela confiança e o sofrimento estéril pela renovação moral. Renovação moral, atenção, compreendendo que todo efeito tem uma causa, e a justiça de Deus se manifesta através do amor, da misericórdia e das oportunidades incessantes de progresso. Então, meus queridos, esse era o tema que a gente tinha para hoje. Eu, pessoalmente, gostei muito de estudar esse assunto, porque quem de nós não busca a felicidade, não busca uma vida com menos dor e com menos sofrimento? E esse aqui, embora a gente não tenha esgotado o assunto, teria muito mais coisa para ser conversada, mas é um roteiro seguro para a gente alcançar esse caminho mais suave que nos leva até Deus. Muito obrigado a todos e que Jesus continue nos abençoando em nosso retorno para casa.